Olá, amado povo de Deus, que bom te encontrar em mais um final de semana. Nós meditaremos o terceiro domingo do tempo comum e a centralidade desse domingo estará sobretudo na palavra de Deus. Que bom te encontrar. Nós vamos então passar para a chave de leitura deste final de semana. Mas se você quiser receber os nossos vídeos de segunda a sexta-feira, vídeos breves pela manhã, adicione aí no seu telefone 41 99151 3640. Me mande um WhatsApp que segunda-feira você receberá os nossos vídeos novinhos todos os dias. Acompanhe comigo então a chave de leitura do terceiro domingo do tempo comum. Vamos lá! Bom, gente, na primeira leitura de hoje do livro de Neemias, nós temos algo muito interessante. O povo de Deus voltou do exílio da Babilônia, retornou para a Terra Prometida e lá eles precisavam se abastecer, eles precisavam ter alguma coisa que fosse suporte da vida. E é interessante que hoje, na primeira leitura, nós vamos meditar exatamente a acolhida da palavra de Deus, ou seja, o povo queria olhar nas Escrituras como manter viva a aliança. É interessante a gente perceber que por muitas vezes no Antigo Testamento o povo de Deus foi rompendo a aliança que tinha formado, a aliança que tinha feito com Deus. Rompeu a aliança feita desde a criação, depois com Noé, com Moisés, e por isso foi caindo no sofrimento. O que nós temos então na leitura de hoje, na primeira leitura de hoje, é sobretudo a importância de manter viva na memória do povo toda a história da salvação, de um Deus que sempre lutou junto com a humanidade, que sempre quis o bem da humanidade, que nunca abandonou a humanidade. Mas para isso era importante que o povo não se esquecesse da aliança. De tal forma que somente resgatando e, acima de tudo, aprendendo com a história do povo de Deus, aprendendo com a palavra do Senhor, é que o povo manteria viva esta palavra, a aliança feita com Deus. Muito bem, amado povo de Deus, e é nessa caminhada que nós chegamos então ao Evangelho. Olha que interessante, no Evangelho nós temos uma marca profunda, que Lucas queria fazer o quê? Exatamente ressaltar aquilo que já falamos na primeira leitura, a importância de guardar a palavra de Deus e que a história se mantesse viva. O que nós temos no Evangelho é a narrativa de que Jesus participava daquilo que escutamos na primeira leitura. Jesus ia na sinagoga, ele aprendia sobre a lei, sobre a tradição, sobre o mundo judaico, e ele veio para dar pleno cumprimento desta lei. É por isso que no Evangelho de hoje nós temos a justificativa de por que Lucas escreveu o seu Evangelho, escreveu o livro sobre Jesus, para guardar viva a memória de Jesus, ou seja, para que não se perdesse. Embora muitos tentaram narrar, Lucas é mais uma destas pessoas que vai tentar guardar, sobretudo, as histórias sobre Jesus. Sobretudo, ele vai guardar a memória viva de tudo aquilo que o Filho de Deus fez aqui na terra, ou seja, o pleno cumprimento da lei. No Evangelho de hoje nós escutamos a justificativa de por que Lucas escreve o seu Evangelho e também Jesus, que participava desta tradição que já escutamos na leitura de Neemias. Mas vocês perceberam que bacana? Jesus não era só ouvinte da palavra, ele fazia a palavra acontecer. No final do Evangelho nós temos a missão de Jesus, ou seja, fazer com que a palavra se concretizasse e que esta aliança com Deus fosse plena nesta terra. É por isso que nós vamos ver os sinais que acompanham a palavra. Não basta ser mero ouvinte da palavra, é necessário então colocar essa palavra em prática, dar a vida para que a palavra aconteça. De tal forma, amado povo de Deus, que chegamos na segunda leitura como continuidade da liturgia deste final de semana. Olha que interessante. Na primeira leitura escutamos a marca profunda de que o povo da antiga aliança, do Antigo Testamento, deveria ouvir a palavra de Deus, estar marcado pelo cumprir as normas e as leis. Em Jesus Cristo nós vemos no Evangelho que Jesus é cumpridor destas leis, ou seja, participa da sinagoga, ele ouve e coloca em prática. Só que a história não acaba com Jesus, ela chega na comunidade de fé, na comunidade cristã. É por isso que nós chegamos então à comunidade de Corinto e Paulo escrevendo a Corinto. Olha que interessante, nós já escutamos o início dessa carta na semana passada, que falava dos carismas. Porém, a comunidade de Corinto era uma comunidade complicada, cheia de problemas, mas de muitos carismas. Mas isso gerava uma individualidade tremenda. É por isso que Paulo vai escrever hoje à comunidade de Corinto, guardando sobretudo a consciência de que somos membros de um único corpo.
na leitura de hoje nós precisamos aprender com certeza que nesta caminhada com Jesus nós precisamos ouvir a palavra e colocá-la em prática. Nós precisamos guardar a mensagem de Jesus e fazer com que essa mensagem chegue a todas as pessoas. Na segunda leitura de hoje nós aprendemos que ao ouvir a palavra de Deus, a guardar os teus mandamentos, nós aprendemos sobre a lei, nós aprendemos sobre tudo aquilo que é necessário para guardar a aliança com Deus, de maneira especial na nova e eterna aliança, Jesus Cristo. Todos nós precisamos fazer com que a palavra de Deus aconteça neste mundo, aconteça nesta terra, aconteça aonde quer que estejamos. Resumindo então a liturgia deste final de semana, encontramos o refrão do nosso salmo: as vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Se cumprirmos de verdade a palavra do Senhor, se tivermos a consciência e a capacidade de escutar a palavra de Deus e colocar em prática, a nossa vida será muito melhor, o mundo será um lugar muito melhor para a gente viver. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que a palavra de Deus, por você escutada, lida, faça se transformar em obras através de vossas mãos. Que Deus te abençoe neste final de semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e eu, simples assim. Participe da vida de fé, da sua paróquia, da sua comunidade. Seja testemunho fiel do corpo do Senhor. Um ótimo final de semana para você e para toda a sua família. Deus abençoe.